Olá, aventureiros da história. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde vamos explorar destinos arqueológicos e cidades antigas que escondem segredos incríveis. Hoje, vamos fazer uma jornada emocionante através do tempo e espaço, explorando algumas das cidades mais enigmáticas e misteriosas da história da humanidade. Palenque. O tesouro maia no coração da selva mexicana. Localizada no coração da densa selva do estado de Chiapas, no sul do México, encontra-se a cidade de Palenque. Este tesouro arqueológico é famoso por abrigar uma das mais impressionantes e bem preservadas cidades maias da Mesoamérica, e é uma atração imperdível para os amantes da história e da cultura. A história de Palenque remonta a mais de 2000 anos atrás, quando foi fundada por povos maias. No entanto, a cidade atingiu seu auge de esplendor durante o período clássico maia, entre os séculos 6 e 7, depois de Cristo. Foi nessa época que muitas das magníficas estruturas arquitetônicas e inscrições hieroglíficas que ainda podemos admirar hoje foram construídas. Palenque é famosa por sua arquitetura maia impressionante, que combina a precisão geométrica com detalhes ornamentais elaborados. O Templo das Inscrições, com sua pirâmide escalonada e câmaras funerárias profundas, é uma das estruturas mais notáveis e revelou a famosa tumba do rei Pacal, com seu sarcófago ricamente esculpido. Outro destaque é o Palácio, um complexo de edifícios que serviu como residência real e centro administrativo. Suas colunas finamente esculpidas e pátios internos são testemunhos da habilidade maia em harmonizar a arquitetura com a natureza circundante. Além de seu patrimônio arqueológico, Palenque é abençoada por sua localização na luxuriante selva de Chiapas. Os visitantes têm a oportunidade de explorar não apenas as ruínas antigas, mas também as trilhas naturais e a biodiversidade única da região. Macacos, pássaros exóticos e uma vegetação exuberante proporcionam uma experiência sensorial inesquecível. Palenque foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1987, reconhecendo sua importância cultural e arqueológica para a humanidade. Esforços contínuos de preservação garantem que as futuras gerações possam admirar e aprender com este tesouro maia. Palenque, com suas ruínas majestosas e a beleza da selva circundante, é um lugar que cativa os viajantes e historiadores de todo o mundo. É uma janela para o passado glorioso da civilização maia e um testemunho da habilidade arquitetônica e artística desse povo. Uma visita a Palenque é uma jornada no tempo e uma imersão na rica herança cultural do México. Palmira. O oásis histórico da Síria. Localizada no coração do deserto sírio, a cidade de Palmira é um verdadeiro tesouro arqueológico e histórico, uma joia que remonta a tempos antigos e testemunha a grandeza das civilizações que a habitaram. Palmira remonta a milênios, com evidências de ocupação humana que datam de pelo menos o segundo milênio antes de Cristo. No entanto, seu período de maior esplendor ocorreu durante a Era Romana, quando a cidade floresceu como um importante centro comercial e cultural no século e depois de Cristo. Palmira se tornou famosa por sua localização estratégica nas rotas de comércio que ligavam o Oriente e o Ocidente, e por sua arquitetura impressionante. Uma das características mais marcantes de Palmira é sua arquitetura única. Entre os monumentos mais famosos estão o Templo de Bel, o Arco do Triunfo e o Teatro Romano. O Templo de Bel, em particular, é conhecido por sua fachada ricamente ornamentada e sua importância religiosa na antiguidade. O Teatro Romano de Palmira, que podia acomodar cerca de 15.000 espectadores, era usado para espetáculos teatrais e eventos públicos. Apesar de sua riqueza cultural e econômica, Palmira enfrentou uma série de desafios ao longo de sua história, incluindo invasões e conflitos. No entanto, a cidade manteve sua importância até o século VII, quando foi conquistada pelas forças islâmicas árabes. Desde então, Palmira entrou em declínio e grande parte de sua rica história foi gradualmente coberta pelas areias do deserto. Palmira foi inscrita na lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 1980, reconhecendo sua importância cultural e arqueológica. No entanto, a cidade ganhou ainda mais destaque internacional nas últimas décadas devido a eventos trágicos. Em 2015 e 2017, extremistas do Estado Islâmico danificaram severamente várias das estruturas antigas de Palmira, causando indignação global. Após a retomada da cidade das mãos do ISIS, esforços significativos de reconstrução e preservação foram iniciados para restaurar Palmira e proteger o que resta de seu patrimônio histórico. Esses esforços são uma demonstração do compromisso global com a preservação da história e da cultura, apesar dos desafios. Palmira é um testemunho da rica herança histórica da Síria e de sua contribuição para a civilização. Mesmo após as adversidades recentes, sua importância como local de importância cultural e arqueológica continua inabalável.
Petra. A cidade rosa da Jordânia e sua história deslumbrante. No coração do deserto da Jordânia, encontra-se Petra, uma das maravilhas arqueológicas mais espetaculares do mundo. Essa cidade antiga, conhecida como a Cidade Rosa devido à cor das pedras com as quais foi esculpida, é um testemunho impressionante da habilidade e engenho humanos ao longo da história. Petra tem uma história que remonta a mais de 2000 anos. Ela foi a capital do reino Nabateu, uma civilização árabe que floresceu na região entre os séculos 4 a.C. e 2 d.C. A localização estratégica de Petra na interseção de rotas comerciais antigas a tornou um importante centro de comércio e cultura, com influências de várias civilizações, como os gregos, romanos e egípcios. O que torna Petra verdadeiramente notável é sua arquitetura única. As estruturas de Petra são esculpidas diretamente nas paredes de arenito rosa, criando um cenário surreal e mágico. O Tesouro, Al-Qasné, uma fachada impressionante com mais de 40 metros de altura, é um dos monumentos mais icônicos do mundo antigo e é frequentemente associado a Petra. Outros pontos de destaque incluem o monastério, Ad-Deir, com sua grande fachada esculpida, e o anfiteatro, onde eventos culturais ocorriam na antiguidade. Após o declínio do reino Nabateu e as mudanças nas rotas comerciais, Petra gradualmente caiu no esquecimento e foi abandonada pelos habitantes locais. Ficou coberta de areia e só foi redescoberta pelo explorador suíço, Johann Ludwig Burckhardt, em 1812. Desde então, Petra tem sido um destino de destaque para viajantes e arqueólogos de todo o mundo. Em 1985, Petra foi designada como Patrimônio Mundial da Unesco, reconhecendo sua importância histórica e arqueológica para a humanidade. Esforços contínuos de conservação e preservação têm sido implementados para proteger as estruturas frágeis e as inscrições antigas de Petra. Hoje, Petra é um dos destinos turísticos mais populares do Oriente Médio, atraindo visitantes de todo o mundo. Os viajantes podem explorar as ruínas impressionantes, fazer caminhadas pelas trilhas do deserto circundante e aprender sobre a rica história e cultura da região. Petra é mais do que uma simples cidade antiga, é uma obra-prima da engenharia e da arte humanas, um testemunho da criatividade e habilidade da civilização nabateia. Sua beleza única, associada à sua rica história e ao ambiente desértico espetacular, fazem de Petra um destino verdadeiramente cativante e uma das maravilhas arqueológicas mais impressionantes do mundo. A Cidade Rosa continua a inspirar maravilha e admiração em todos que a visitam. Angkor. O esplendor perdido do Camboja. Aninhada na densa selva tropical do Camboja, Angkor é uma das mais fascinantes e misteriosas cidades antigas do mundo. Essa impressionante complexo de templos e ruínas é um testemunho da grandiosidade e sofisticação da civilização Khmer, que floresceu na região entre os séculos 9 e 15 d.C. Angkor serviu como a capital do Império Khmer, um dos maiores impérios da história do Sudeste Asiático. Sua fundação é atribuída a Jayavarman II, que estabeleceu o império em 802 d.C. Durante seu apogeu, Angkor abrigava centenas de templos e edifícios públicos, incluindo o famoso Templo de Angkor Wat, considerado o maior complexo religioso do mundo. O destaque indiscutível de Angkor é o Templo de Angkor Wat. Este complexo espetacular foi dedicado ao deus hindu Vishnu, e é um exemplo sublime da arquitetura Khmer. Sua silhueta imponente, elaboradas esculturas em baixo relevo e intrincados detalhes arquitetônicos cativam visitantes de todo o mundo. Outros templos notáveis incluem o Templo Bayon, com suas torres esculpidas e rostos sorridentes, e o Templo Taprom, onde a natureza e a arquitetura se entrelaçam, criando uma paisagem de beleza deslumbrante. A história de Angkor é uma narrativa de ascensão e declínio. A cidade atingiu seu auge no século XII, sob o reinado de Suryavarman II, que construiu Angkor Wat. No entanto, eventos como invasões estrangeiras, mudanças políticas e declínio econômico levaram ao gradual abandono da cidade no século XV. A selva começou a tomar conta das estruturas antigas, e Angkor foi esquecida durante séculos. A redescoberta de Angkor pelo explorador francês Henri Mouhot, no século XIX, trouxe o complexo de templos de volta à atenção global. Desde então, Angkor tem sido objeto de intensas pesquisas arqueológicas e esforços de conservação. Em 1992, Angkor foi inscrita na lista de Patrimônio Mundial da Unesco, reconhecendo sua importância histórica e arquitetônica. Este status ajudou a impulsionar esforços de preservação e a atrair turistas de todo o mundo para testemunhar a majestade das ruínas Khmer. Angkor é hoje um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Visitantes de todo o mundo viajam para explorar as ruínas, caminhar por trilhas na selva e aprender sobre a cultura rica do Camboja.
Os templos de Angkor continuam a ser um local de peregrinação religiosa e um símbolo de orgulho nacional para o povo cambojano. Angkor é uma maravilha arqueológica que nos transporta de volta no tempo para uma era de esplendor e criatividade. Sua arquitetura magnífica, esculturas detalhadas e a aura de mistério que a envolve a tornam uma das atrações mais cativantes e inspiradoras do mundo. Angkor é um lembrete tangível da grandeza das civilizações antigas e do poder duradouro da cultura e da história. Pompeia. A cidade soterrada no tempo. Pompeia, uma cidade que há muito desapareceu sob as cinzas vulcânicas do Monte Vesúvio, é uma das mais importantes e impressionantes descobertas arqueológicas da história. Localizada na região da Campânia, no sul da Itália, a cidade é um verdadeiro tesouro histórico que nos oferece uma janela única para a vida na Roma antiga. Pompeia foi fundada pelos antigos oscos no século IV a.C. E mais tarde se tornou uma colônia romana durante o século VI a.C. A cidade prosperou como um importante centro comercial e uma popular estância de férias para os romanos ricos. No entanto, a vida tranquila da cidade foi abruptamente interrompida no ano 79 d.C., quando o Monte Vesúvio entrou em erupção, cobrindo Pompeia e suas vizinhas Herculano e Stabiae, em uma espessa camada de cinzas e lava. Pompeia permaneceu esquecida por séculos, até que sua redescoberta em meados do século XVIII, durante escavações arqueológicas, revelou uma cidade inteira preservada no tempo. A camada de cinzas vulcânicas protegeu edifícios, artefatos e até mesmo pinturas murais, de maneira notável, permitindo que os arqueólogos desenterrassem uma cidade virtualmente intacta. A cidade de Pompeia revelou inúmeros insights sobre a vida na Roma antiga. As ruas pavimentadas, lojas, casas, templos e anfiteatros são testemunhos impressionantes da arquitetura e urbanismo romanos. Pinturas murais bem preservadas retratam cenas do cotidiano, mitologia e cultura da época. A casa de um comerciante de especiarias, por exemplo, apresenta afrescos vibrantes que ilustram especiarias e animais exóticos, revelando a importância do comércio global na época. Pompeia também oferece um vislumbre da tragédia humana que se desenrolou durante a erupção vulcânica. Corpos petrificados de pessoas e animais, moldados pelas cinzas vulcânicas, forneceram um registro sombrio dos momentos finais dos habitantes de Pompeia. Esses moldes revelam não apenas as poses finais das vítimas, mas também aspectos de sua indumentária e expressões de terror. Em 1997, Pompeia foi designada como Patrimônio Mundial da Unesco, reconhecendo sua importância histórica e cultural. Os esforços contínuos de preservação e restauração estão em andamento para proteger as ruínas e garantir que futuras gerações possam continuar a aprender com essa incrível janela para o passado. Hoje, Pompeia é um destino turístico de renome, atraindo visitantes de todo o mundo. Além de sua importância histórica, a cidade oferece oportunidades únicas para explorar as ruínas e aprender sobre a vida na Roma antiga. Museus locais exibem artefatos e informações adicionais sobre a história de Pompeia. Pompeia é uma lição viva de história, um lugar onde o tempo parece ter parado. Suas ruínas nos lembram da imprevisibilidade da natureza e da fragilidade da civilização humana. Machu Picchu. A cidade perdida dos Incas no topo do mundo. Aninhada nas montanhas dos Andes peruanos, Machu Picchu é um tesouro arqueológico e um ícone da civilização Inca. Esta cidade antiga, perdida nas alturas, continua a intrigar e fascinar visitantes de todo o mundo. Machu Picchu foi construída no século XV, durante o auge do Império Inca, sob o governo do imperador Pachacuti Inca Yupanqui. A cidade serviu como um complexo urbano, agrícola e religioso, e acredita-se que tenha sido um retiro de verão para a elite inca. No entanto, sua história permanece envolta em mistério, já que os espanhóis que conquistaram os Incas nunca descobriram a existência dessa cidade isolada. A arquitetura de Machu Picchu é uma proeza de engenharia e harmonia com o ambiente. Os Incas usaram pedras de granito cuidadosamente esculpidas e ajustadas umas nas outras, sem o uso de argamassa. Isso permitiu que as estruturas resistissem a terremotos e outros desastres naturais por séculos. Os edifícios são estrategicamente posicionados para aproveitar ao máximo o cenário natural espetacular das montanhas circundantes. Machu Picchu está situada em um local espetacular, cercada por montanhas e florestas exuberantes. O complexo incorpora a topografia circundante, com terraços agrícolas que eram usados para o cultivo de alimentos em altitudes elevadas. A cidade também possui fontes de água, templos e observatórios astronômicos, todos integrados à paisagem natural. A cidade de Machu Picchu permaneceu esquecida pelo mundo ocidental até 1911, quando o explorador americano Hiram Bingham a redescobriu.
Suas explorações trouxeram à tona a rica história e a importância de Machu Picchu. Em 1983, Machu Picchu foi designada como Patrimônio Mundial da Unesco, reconhecendo seu valor cultural e histórico. Hoje, Machu Picchu é um dos destinos turísticos mais populares do mundo, atraindo milhões de visitantes anualmente. A conservação é uma preocupação constante, com restrições de acesso e medidas rigorosas para proteger as estruturas e o ambiente circundante. Machu Picchu é mais do que uma simples cidade antiga, é um testemunho da engenhosidade e criatividade dos Incas. Sua localização majestosa e sua arquitetura incrível tornam-no uma das maravilhas do mundo, um local onde a história e a natureza se encontram em harmonia. Para os viajantes, é uma jornada épica ao passado, uma chance de explorar um dos sítios arqueológicos mais emblemáticos do planeta e descobrir os segredos que Machu Picchu ainda guarda. Atlântida. O enigma submerso do passado. Atlântida, uma cidade lendária que supostamente existiu milhares de anos atrás, é um dos maiores enigmas e mitos da história da humanidade. Descrita por Platão em seus diálogos Timeu e Crítias, a cidade de Atlântida continua a cativar a imaginação e gerar especulações sobre sua existência e desaparecimento. Segundo Platão, Atlântida era uma ilha avançada e poderosa que existia além das colunas de Hércules, geralmente identificadas com o Estreito de Gibraltar, no Oceano Atlântico. A cidade era governada por reis sábios e ricos e possuía uma civilização altamente desenvolvida. No entanto, a ganância e a decadência levaram a ira dos deuses, e Atlântida foi submersa por um cataclismo natural em um único dia e noite. Desde que Platão descreveu Atlântida pela primeira vez, muitos exploradores, arqueólogos e entusiastas têm tentado encontrar evidências de sua existência. Inúmeras teorias e locais foram propostos como sendo o verdadeiro local de Atlântida, desde a ilha de Santorini no mar Egeu até o Golfo de Biscaia no Atlântico Norte. No entanto, até o momento, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada para confirmar a existência da cidade. A história de Atlântida pode ter sido inspirada por eventos históricos ou lendas locais que foram amplificadas ao longo do tempo. Alguns sugerem que a erupção do vulcão de Santorini, no século XV a.C., e o subsequente colapso da civilização minoica, poderiam ter influenciado a narrativa de Atlântida. A lenda de Atlântida teve um impacto duradouro na cultura popular. Ela inspirou inúmeras obras literárias, filmes, séries de televisão e jogos de vídeo. A busca contínua por Atlântida também alimentou a imaginação e o desejo de explorar os mistérios ocultos da história da humanidade. Atlântida permanece como um dos maiores enigmas da arqueologia e da história. Embora não haja evidências concretas de sua existência, a cidade continua a intrigar e a inspirar a busca pelo desconhecido. Se Atlântida é real ou uma invenção da mente de Platão, seu legado como um mito enigmático perdura, lembrando-nos de que o passado está repleto de segredos que ainda aguardam descoberta. Mênfis. A antiga capital do Egito. Mênfis, localizada na região nordeste do Egito, é uma das cidades mais antigas e históricas do mundo. Fundada por volta de 3100 a.C., Mênfis desempenhou um papel fundamental na história do Antigo Egito, servindo como sua capital por muitos séculos. Mênfis foi fundada durante a primeira dinastia do Egito, tornando-se a capital do reino unificado sob o governo do faraó Narmer, também conhecido como Menes. A cidade era estrategicamente situada na confluência do Nilo e do Faium, tornando-se um centro vital para o comércio, a agricultura e o governo. Durante seu apogeu, Mênfis era a capital do Egito Antigo e o centro administrativo e político do império. Mênfis era adornada com palácios suntuosos, templos grandiosos e estátuas impressionantes de faraós. Um dos monumentos mais famosos da cidade era o Grande Esfinge, um colosso de pedra com a cabeça de um faraó e o corpo de um leão, que ainda se ergue perto das pirâmides de Gizé. Além disso, Mênfis era um importante centro religioso, abrigando o templo de Ptah, o deus patrono da cidade. O poder de Mênfis começou a declinar durante o Império Novo, quando a capital foi transferida para Tebas. Eventualmente, Mênfis foi abandonada e suas pedras foram reutilizadas em outras construções ao longo dos séculos. O local histórico da cidade foi gradualmente coberto pela areia e perdido para a posteridade. Os primeiros exploradores e arqueólogos europeus redescobriram Mênfis no século XIX. Suas escavações revelaram vestígios significativos da cidade antiga, incluindo monumentos, estátuas e inscrições que proporcionaram uma visão valiosa da cultura e história do Antigo Egito. Em 1979, Mênfis foi inscrita na lista de Patrimônio Mundial da Unesco, juntamente com as áreas adjacentes de Saqqara e Dazur. Essa designação reconhece a importância histórica e cultural do local e ajuda a preservar seus restos arqueológicos.
Mênfis é um testemunho da grandiosidade e influência do Antigo Egito. Embora suas estruturas físicas tenham se desgastado ao longo do tempo, seu legado como a antiga capital egípcia e centro de poder e cultura continua a ser estudado e admirado em todo o mundo. Obrigado por assistir. Se você gostou, não esqueça de se inscrever e dar um like. Sua ajuda é fundamental para o nosso canal. Até a próxima!